Welcome everyone, welcome back to the show. It's your host Danny Haifong. As you can see, Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado de Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analista geopolítico e amigo do programa. Scott, bom ver você de volta. Obrigado por me receber. Pois bem, quero te perguntar sobre as realidades da guerra. Primeiro, só quero revisar um pouco o que aconteceu desde a última vez que o programa foi ao ar, em relação à Operação Verdadeira Promessa 4, já que isso leva ao discurso que Donald Trump vai fazer aos Estados Unidos sobre o Irã. Supostamente, pelo menos é o que estão dizendo. Então, na Onda 89, foi uma das maiores desde o início da guerra. E tivemos Al-Qarsh, na Arábia Saudita, segundo a mídia iraniana, todas as fontes iranianas, dizendo que eles tomaram a base de Al-Qarsh, onde 200 pilotos norte-americanos haviam sido realocados. Também houve ataques diretos a uma base de helicópteros no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. As bases deles foram atingidas lá. E a promessa do Irã de começar a atacar empresas norte-americanas já começou. A Amazon Web Services e uma empresa de telecomunicações sediada em Batelco, no Bahrein, também foram atingidas. Agora, Scott, Israel também tem enfrentado grande parte do impacto dos ataques iranianos. E o Irã afirma que está coordenando ações com o Hezbollah e o Iêmen como parte da resistência mais ampla. Donald Trump está dizendo que o Irã está implorando por um cessar-fogo. Ele meio que mudou de posição em relação à questão do Estreito de Hormuz, primeiro dizendo que não precisava ser resolvida para acabar com a guerra, e agora dizendo que precisa. Fale sobre a realidade de como está a guerra agora, considerando que Irã e Estados Unidos estão dizendo coisas diferentes, e suas ações também transmitindo mensagens diferentes. Bem, primeiro, precisamos entender que o Irã manteve seu plano. O Irã tinha um plano e vem executando e implementando esse plano. O plano tem flexibilidade incorporada e o Irã estava preparado para isso. Assim, à medida que o conflito avança, o Irã tem conseguido ampliar o alcance e a escala de sua resposta, não apenas atingindo Israel, mas também bases americanas. Donald Trump demonstrou surpresa com o fato de o Irã fazer isso, mas o Irã vinha dizendo que faria isso de qualquer maneira. Eles também ampliaram o conflito para atores regionais que têm apoiado a agressão a Israel contra o Irã, os Estados Árabes do Golfo, e demonstraram capacidade de diversificar seus alvos. Como você apontou, em resposta aos ataques americanos contra universidades iranianas e infraestrutura civil, o Irã colocou as universidades da região, aquelas com presença americana, e também as empresas americanas em alerta. Eles atacaram, como você mencionou, uma empresa relacionada à Amazon no Bahrein. E haverá mais. É sempre curioso ver os céticos dizendo que o Irã está ficando sem mísseis, que não tem lançadores suficientes. E, no entanto, hoje o Irã mostrou que tem o bastante, o suficiente para expandir sua capacidade de lançamento. Também estamos vendo o Irã começar a usar mísseis mais avançados, como havia dito que faria, para esgotar seu estoque de mísseis mais antigos. E agora eles estão implantando novos mísseis sendo construídos em instalações subterrâneas de montagem. As capacidades do Irã não estão sendo reduzidas, apesar do que Pete Hegseth diz. As capacidades do Irã estão se expandindo. Isso é o Irã vencendo a guerra. Não há outra forma de dizer isso. Os Estados Unidos estão em modo puramente reativo. Israel está em modo reativo. Tudo que os Estados Unidos e Israel podem fazer agora é lançar bombas em alvos que nem sabem identificar. Temos uma situação em que os planejadores militares dos Estados Unidos recorreram ao modelo tonelagem equivale a dano. O mesmo usado durante a tempestade no deserto, perto do fim da campanha aérea estratégica, quando chegou a hora de iniciar a invasão terrestre. Sabe, pessoas como eu, que faziam avaliação de danos de combate, diziam que não havíamos alcançado o nível de destruição que o comandante-em-chefe, o general Schwarzkopf, dizia ser necessário antes de iniciar o ataque terrestre.
E isso frustrava Schwarzkopf e a Força Aérea, porque eles simplesmente não estavam fazendo o trabalho deles. Quero dizer, eles estavam voando com aeronaves, lançando bombas, mas veja, o poder aéreo não vence um conflito. Essa é uma lição conhecida desde que o poder aéreo entrou em cena. É um elemento de apoio. Você não pode vencer uma guerra apenas com poder aéreo. E mesmo assim, é isso que os Estados Unidos estão tentando fazer. Sabe, o que aconteceu foi que eles, para conseguir o sinal verde para o ataque terrestre, simplesmente mudaram a equação e disseram que não se tratava do que profissionais como eu viam em campo. Era sobre se ao lançarmos X número de bombas, alcançaríamos uma certa porcentagem de resultados. Então começaram a lançar bombas, aumentando a tonelagem e proclamando vitória. Depois, lançaram o ataque terrestre. Mas veja, a guerra não foi vencida pelo poder aéreo. Fui expulso do teatro de operações depois que a guerra terminou, porque tive a audácia de tentar fazer uma avaliação de danos em campo, em um campo de batalha real, onde a divisão Tawakana enfrentou o exército dos Ações. Eu ia fazer um mapeamento, entrar e documentar cada peça de equipamento iraquiano destruído, depois descobrir o que a destruiu, fazer uma análise, determinar a causa, identificar a arma que fez isso e ver qual porcentagem do equipamento iraquiano foi destruída pelas forças terrestres em comparação com o poder aéreo. A Força Aérea gostaria que acreditássemos que eles destruíram tudo. Acontece que eles quase não destruíram nada. Quase todos os danos foram causados pelas forças terrestres. E assim que comecei a fazer isso, voltei do meu trabalho inicial e a polícia militar que me levou disse: "Você está indo para casa, arrume suas coisas, vamos colocá-lo no avião." Eles encerraram tudo porque não queriam que a verdade viesse à tona. Estou te dizendo agora, não estamos vencendo essa guerra com poder aéreo. Quando o Hegseth fala em bombardeá-los, ou Trump diz que deveríamos bombardeá-los até a Idade da Pedra, não estamos conseguindo nada. Estamos destruindo prédios vazios, estamos destruindo infraestrutura civil. Veja, a história mostra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando miramos na indústria de defesa alemã com uma campanha aérea estratégica, eles foram para o subsolo. Estavam produzindo mais Messerschmitts no fim da guerra do que no começo. Na verdade, eles melhoraram a eficiência da produção ao irem para o subsolo. Para os alemães, o problema era o petróleo, conseguir gasolina para seus tanques e aviões, mas ainda assim estavam produzindo mais aeronaves. Os iranianos vêm se preparando para esta guerra há 20 anos. Eles têm, segundo algumas estimativas, 27 cidades subterrâneas de mísseis. E não se trata apenas de mísseis prontos para serem lançados. São instalações de produção de mísseis onde eles podem montar os armamentos. E nós simplesmente não estamos prontos para isso. Não temos um plano. Literalmente, não temos um plano. Estamos improvisando à medida que avançamos. E dá para ver isso com a Europa. Quero dizer, lá em 1990, 1991, nós formamos uma coalizão. Lembre-se, tínhamos aviões franceses voando, aviões italianos voando, aviões britânicos voando. Tínhamos uma divisão britânica, uma divisão francesa. Tínhamos árabes, os sírios estavam lá, os egípcios estavam lá, os marroquinos estavam lá, os paquistaneses estavam lá. Nós formamos essa coalizão para enfrentar Saddam Hussein. Tivemos uma resolução do capítulo 7 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o que é importante, como americanos, tivemos uma resolução do Congresso autorizando o uso da força para implementá-la. Em 2003, não conseguimos uma resolução do Conselho de Segurança. Não conseguimos? Obtivemos uma autorização do Congresso, meio sem entusiasmo, mas fomos aos europeus, e Paul Wolfowitz e Richard Armitage foram à OTAN na primavera de 2002. Eles apresentaram o caso. Disseram que havia armas de destruição em massa e que a OTAN precisava intervir. Fui convidado pela OTAN para ir e apresentar uma refutação. Fui, e o embaixador dos Estados Unidos na época me chamou de inimigo conhecido do Estado.
dizendo que a OTAN não deveria permitir que um inimigo conhecido do Estado se dirigisse a ela. Mas eu tive a reunião e a OTAN rejeitou. Eles disseram, não vamos entrar em guerra, provavelmente por causa da apresentação que eu fiz. Acho que foi, sabe? A maioria dos embaixadores da OTAN que participaram da apresentação enviou notas de protesto aos Estados Unidos condenando Paul Wolfowitz e Richard Armitage por mentirem para eles, por os enganarem. E a OTAN não participou. Mas pelo menos os Estados Unidos tentaram. Sabe, demos o nosso melhor. Eu ainda falava sobre a velha Europa e a nova Europa. Sabe, nós nos voltamos para a nova Europa e conseguimos que os poloneses enviassem comandos. E sabe, esse é o começo de uma das razões pelas quais expandimos a OTAN, foi para conseguir essa nova Europa que pudéssemos manipular. Mas desta vez nós nem sequer tentamos. Nenhum esforço foi feito para conseguir o apoio da Europa. Quando eu voei durante a tempestade no deserto, ou escudo do deserto na época, voei dos Estados Unidos, de Tampa para a Espanha, e depois de, acho que foi Torreón, e de Torreón para Riad. A Espanha é um ponto de trânsito para aeronaves dos Estados Unidos, e isso é importante. Precisamos sustentar logisticamente esta guerra. Podemos fazer isso por meio de uma ponte aérea dos Estados Unidos, passando pela Espanha, e então Torreón, e quero dizer, Sigonella, na Sicília, também é uma base importante. A Itália desempenha um papel importante. Ramstein desempenha um papel importante. Temos bases no Reino Unido que também desempenham um papel importante. Eles todos nos negaram agora, porque quero dizer, acho que os britânicos abriram suas bases, mas a Espanha e a Itália, eles não estão permitindo o uso de seu espaço aéreo, nem de suas bases, porque nem sequer tentamos coordenar. Não fizemos nenhum esforço para coordenar com a Europa. Perdemos a Europa. E agora o Trump está tendo um ataque de raiva, dizendo, vamos sair da OTAN. Bem, então saia da OTAN de uma vez. Quero dizer, eu defendo sair da OTAN há muito tempo, porque a OTAN é uma organização que não tem uma missão legítima desde o fim da Guerra Fria. Mas neste momento os europeus sempre temeram que os Estados Unidos saíssem. E agora, isso ficou exposto. Se a Europa permanecer na OTAN, ou se a OTAN continuar intacta, a Europa estará apenas solidificando a realidade de que não passa de uma extensão, ferramentas da política externa americana voltada para guerras ilegais de agressão. Porque é isso que está acontecendo no Irã hoje. Não há absolutamente nenhuma base legal para o que estamos fazendo. Nenhuma. Zero. Nenhuma autorização constitucional, nenhuma autorização sob a Carta das Nações Unidas. É uma guerra ilegal de agressão. Nós nem sequer tentamos obtê-las. Estamos enviando um terceiro porta-aviões. Tivemos 7 porta-aviões posicionados na linha de frente durante a tempestade no deserto. 7, porque sabíamos que era uma guerra. Estávamos prontos para a guerra. Agora não sabemos o que estamos fazendo. Tropas terrestres, botas no chão. Vocês entendem que 10.000 soldados não conseguem realizar nada? Zero. Não haverá invasão terrestre com 10.000 homens. Você pode fazer uma incursão, mas uma invasão implica tomar e manter território. Por favor, pessoal, vocês acham que podemos fazer tudo? Estou tentando dizer a vocês, como alguém que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais, e eu amo o Corpo de Fuzileiros Navais, que equipes de desembarque de batalhão não farão nada contra os iranianos. Eles talvez consigam realizar uma incursão aqui, outra ali, mas quando se trata de operações em grande escala, batalhões não são tão grandes assim. 500, 800 homens atravessando a praia. Quanto território eles podem manter? Usem a cabeça, pessoal. Usem a cabeça. Eles não conseguem manter território algum. Devíamos estar falando de divisões, corpos, exércitos. É isso que precisa acontecer se você quiser entrar em solo iraniano. E não estamos nesse ponto. De jeito nenhum. Nem de perto. E se quiséssemos estar lá, como iríamos mobilizá-los? Como os levamos do ponto A ao ponto B?
Levamos 6 meses para preparar uma brigada pesada do Exército dos Estados Unidos para ser enviada à Europa em sua rotação. 6 meses de antecedência. Colocar todo o pessoal em dia, preparar o equipamento. Depois é preciso enviá-lo para a Europa, descarregar tudo e lidar com todo esse processo. Onde eles seriam recebidos? Como vamos levar o equipamento até lá? Temos material equivalente a algumas brigadas no Kuwait. Você vai desembarcar as tropas lá sob fogo inimigo? Quer dizer, tem o John Boyd, o coronel John Boyd. Ele é o cara que criou o ciclo UDA. O ciclo UDA é o processo de tomada de decisão: observar, orientar, decidir, agir. Originalmente, era um conceito de piloto de caça. Acho que o chamavam de Boyd dos 40 segundos. Basicamente, ele dizia que num confronto direto podia entrar, iniciar uma ação e o outro teria que reagir. Ele conhecia tão bem sua aeronave que sempre conseguia se posicionar para o abate. Boom! They above thrower bombs, them and throws each. A pessoa que consegue executar esse ciclo, você está dentro do ciclo de tomada de decisão do inimigo, porque agora o inimigo está reagindo a você. E quando o inimigo está reagindo a você, você consegue movê-lo para onde quiser e eliminá-lo. O Corpo de Fuzileiros Navais adotou o ciclo ODA na década de 1980 para o nosso conceito de guerra de manobra. Foi então que ele ganhou destaque quando eu estava passando pelo treinamento de oficiais. A guerra de manobra era totalmente sobre o ciclo ODA. E veja, esse é o ponto-chave. Você entra no ciclo de tomada de decisão. Os iranianos dominam o ciclo de tomada de decisão nesse momento. Tudo o que estamos fazendo é reagir aos iranianos. Nada do que estamos fazendo é proativo, absolutamente nada. Estamos reagindo. Eles estão no comando desse barco e, como resultado, estão sendo muito eficazes no que fazem. Nós estamos absolutamente caóticos e ineficazes no que fazemos. E dá para ver isso com o presidente. Quer dizer, ele é totalmente instável. No minuto precisamos dos hormônios. No seguinte, não precisamos. É tipo, cara, vou te dizer uma coisa. Vou desligar os comentários porque tô me sentindo mal e estou no humor assassino agora. Vou entrar na sua sessão de comentários, puxar as pessoas de lá e arrancar a porra das cabeças delas. Então pronto, acabou, porque não vou deixar isso acontecer hoje. Ei, Dani, sou todo seu. O quê? I appreciate that, Scott. I appreciate that. Eu agradeço por isso, Scott. Agradeço mesmo. Pois é, eu queria te perguntar então, Scott, para dar continuidade a isso, considerando tudo que você disse, o que exatamente o Irã está conseguindo em relação aos Estados Unidos e a Israel neste momento? Porque, como você mencionou, o Irã está agindo de forma muito metódica, com uma estratégia planejada que reflete décadas de preparação. Quero dizer, só contra Israel. 100 mísseis em 24 horas é o que o Irã está alegando. Na verdade, o Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Irã não está disparando nada neste momento. Mas parece haver um plano realmente estratégico sendo executado. Apesar de toda essa conversa sobre negociações, apesar de toda essa conversa sobre um cessar-fogo, talvez não tenham ocorrido muitos ataques nas últimas 6 horas, sabe, na noite passada. E então, de repente, todos esses locais estão sendo atingidos. Vou mostrar o que Donald Trump disse enquanto você fala, porque nas próprias palavras dele, ele diz uma coisa em um dia e outra no seguinte. Ele está dizendo que podemos acabar com a guerra sem que o Estreito de Hormuz seja reaberto. E o Irã diz que está aberto, eles só estão controlando. Aí hoje ele diz, absolutamente não, eles estão implorando por um cessar-fogo. Ele está mudando de posição, quase dia sim, dia não agora. O que os Estados Unidos e Israel estão conseguindo em relação ao Irã? E o que o Irã está conseguindo em relação aos Estados Unidos? Como isso está afetando o equilíbrio de poder, geopolítica e militarmente? Antes de tudo, é preciso entender que o Irã não começou esta guerra. Então não podemos realmente falar sobre quais eram os objetivos do Irã ao entrar nela. Esta guerra foi imposta ao Irã. O Irã estava preparado para ela. Eles se prepararam e basicamente disseram que as forças que iniciaram esta guerra
devem ser derrotadas antes que a guerra possa terminar. O Irã não está apenas lutando pela sobrevivência, está lutando pela vitória. E vitória, na visão deles, significa que os Estados Unidos deixem o Oriente Médio e que Israel seja impedido de continuar com os tipos de agressões em que tem se envolvido. O Irã também tem uma missão secundária, por assim dizer, de enfraquecer aqueles estados árabes do Golfo que apoiaram os Estados Unidos e Israel contra o Irã por tantos anos. O Irã vai garantir que, quando esse conflito terminar, eles não estejam buscando um cessar-fogo, eles estarão buscando o fim da guerra. Daqui para frente, não haverá retomada desse conflito. Os inimigos terão sido derrotados. Agora, o Irã não pode derrotar fisicamente os Estados Unidos. Para ser honesto, nós não sofremos baixas significativas. Eles derrubaram algumas aeronaves aqui, outras ali. Mataram algumas dezenas de pessoas, feriram centenas mais. Mas essas são perdas insignificantes na escala das coisas. Você sabe, guerra é guerra, guerra é um inferno. E nossas forças armadas são projetadas para serem mais resilientes a isso. Our militaries are designed to be more resilient to this. Going into Desert Storm, we were stocking up on tens. Entrando na tempestade no deserto, sabe? Estávamos estocando dezenas de milhares de sacos para corpos, porque era isso que esperávamos. Esperávamos sofrer essas baixas e vencer, prevalecer, porque sabe, é assim que os grandões lutam. Então, não fomos feridos. Mas o exército é uma extensão da política por outros meios, e é aí que os Estados Unidos estão perdendo. Estamos perdendo politicamente. Quero dizer, vamos pensar por um segundo no que os iranianos conseguiram aqui. Os Estados Unidos serão expulsos do Oriente Médio. Quando isso acabar, estaremos fora. Nossas bases foram destruídas. E mesmo quiséssemos voltar, teríamos que reconstruí-las a um custo de dezenas de bilhões de dólares que não temos. Tens of billions of dollars that we don't have. But the Gulf Arab states are being punished. Mas os estados árabes do Golfo estão sendo punidos, e estão sendo punidos por nos hospedarem. Parte desse acordo é quebrá-los para que digam não queremos os Estados Unidos aqui, porque os Estados Unidos foram expostos como uma fraude. Todo o propósito da presença americana ali é uma extensão da doutrina Carter dos anos 1970. Ela dizia que os Estados Unidos oferecem garantias de segurança aos estados árabes do Golfo para assegurar o fluxo livre e contínuo de energia, a segurança energética. Pois bem, os iranianos controlam a torneira. Eles controlam o Estreito de Hormuz. Só eles decidem que energia flui e qual não flui. Os Estados Unidos não conseguem garantir nada. Cada um desses estados árabes do Golfo foi duramente atingido pelos iranianos, e não há defesa contra isso. E então você sabe, o Irã disse isso. Israel sempre agiu como se tivesse a capacidade de alcançar, tocar e destruir. E claro, teve. Por um dia, matou Ali Khamenei, que queria morrer. Quero dizer, ele literalmente estava no lugar onde era mais fácil encontrá-lo, e eles o mataram. Fizeram dele um mártir e uniram o Irã de uma forma que ninguém poderia ter imaginado antes da guerra. Mas Israel está sendo massacrado, espancado. Eles estão, você sabe, Israel está mais próximo. Eu adoro quando apagandistas israelenses. Eu nem consigo mais fazer um sotaque israelense, mas é aquele sotaque ridículo e exagerado sobre como eles não sofreram nenhuma baixa real. Os soldados deles não estão sofrendo com o ataque iraniano. Sim, mas esse não é o ponto. Os ataques com mísseis do Irã não são feitos para matar soldados israelenses. São feitos para destruir a infraestrutura israelense. E é aí que os iranianos estão tendo sucesso. A refinaria de petróleo de Haifa foi atingida. Usinas de energia foram atingidas. E em breve, você sabe, o Irã vai intensificar. O Irã precisa ter cuidado. Não se deve chegar a um nível existencial com Israel, porque eles têm armas nucleares. Mas à medida que Israel realiza ataques contra o Irã revida na mesma medida. E isso vai impactar as decisões de alvos de Israel daqui para frente.
Então Israel está sendo castigado. Os Estados Unidos serão expulsos. O comportamento israelense vai mudar. Mas veja o que mais eles fizeram. Por causa da postura do Irã, porque o Irã não foi derrotado, por causa da resistência contínua do Irã, a OTAN está prestes a se dissolver. Quer dizer, pense nisso, Dani. A OTAN está prestes a desaparecer. É o fim da OTAN. Os Estados Unidos serão expulsos do Oriente Médio. Os Estados Unidos vão deixar a Europa. E agora vamos para a Ásia. Você sabe, a Coreia do Sul, o Japão, eles foram despojados de suas defesas e foi mostrado a eles que não existe segurança americana. Olhe para o Japão e para os sul-coreanos. Eles estão começando a racionar energia porque não conseguem o petróleo de que precisam, o petróleo que os Estados Unidos garantiram que continuaria fluindo. Nós não podemos garantir nada. Além disso, desmantelamos completamente nossas defesas. Não temos mais escudo antimísseis no Pacífico e não temos capacidade de reconstruí-lo porque não sobrou nada. Usamos tudo. Literalmente, reduzimos a zero. Ataques de precisão. Temos despejado nossos mísseis de ataque de precisão no Irã sob a falsa crença de que, se você atingi-los com uma certa quantidade de explosivos, obterá uma certa porcentagem de destruição. Não estamos destruindo nada além de prédios. Como os iranianos provaram hoje, não estamos afetando as capacidades deles de mísseis balísticos. Pete Hegseth é um mentiroso, mentindo descaradamente. Ele não sabe o que está fazendo. E esse é exatamente o ponto. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Estamos bombardeando por bombardear, bombardeando por estatísticas para atingir uma certa tonelagem de explosivos lançados, porque não permitem uma avaliação real dos danos de combate. Então outras pessoas ficam apenas fazendo cálculos. Este é um presidente que recebe um briefing de guerra pornográfico todas as manhãs. Esse é o briefing de guerra dele, pornografia de guerra. As pessoas ficam lá, mostrando imagens de nós explodindo coisas, e mostram isso para ele por uns 20 minutos, e ele simplesmente fica ali se masturbando mentalmente. Acho que, na verdade, são só alguns minutos. Nem sei se chega a 20, Scott. Bem, na idade dele, ele não vai aguentar por muito tempo. Então ele tem que... Tô sendo maldoso com esse cara, mas não me importo. Eu o desprezo. Desprezo tudo nele. Ele não é um presidente em nenhum sentido da palavra. Ele é o pior tipo de ditador, aquele que está completamente desconectado da realidade. E ele se cercou de bajuladores, homens e mulheres que simplesmente não têm coragem de dizer a verdade. Quero dizer, eles só mostram para ele a pornografia da guerra. Ele fica lá, se empolga com isso todos os dias e diz: estamos vencendo. E então ele, sei lá, faz o que mais faz, quem sabe? Mas não estamos vencendo. Estamos perdendo. Estamos sendo derrotados estrategicamente. Não se trata da quantidade de equipamento militar americano que foi destruído. Espero que não percamos muito, que não coloquemos tropas em solo e que todos os nossos rapazes e moças voltem para casa. Mas estamos sendo derrotados estrategicamente. O Irã domina a economia global neste momento. Eles estão destruindo tudo. E o Irã tem a capacidade de piorar a situação. Não há nada que possamos fazer para deter os iranianos. Esse é o ponto. Não há nada que possamos fazer para detê-los de forma convencional. Quer dizer, acho que poderíamos, sabe, usar armas nucleares. Mas o quê? 27 instalações subterrâneas de mísseis? Nós sequer sabemos onde elas estão. Quer dizer, Tulsi Gabbard, achamos que sabemos. Tulsi, você não sabe porcaria nenhuma. Quer dizer, você não sabe de nada, porque se soubesse, esta guerra já teria acabado. Achamos que sabemos onde fica. Bem, você não sabe. Espero que esteja tudo lá, porque assim poderemos ter um acordo negociado. Mas quem poderia culpar os iranianos se quisessem enriquecer urânio a 94%, 98% e produzir ogivas de 3 a 5? Bem, você sabe, de 12 a 20 quilotons. Armas de urânio com design de canhão nem precisam ser testadas. Muito simples. Os mísseis que eles estão lançando agora são todos capazes de carregar ogivas nucleares. As ogivas que estão usando
O interessante é que os iranianos estão fazendo todos os testes de entrega nuclear que precisam ser feitos agora, porque as ogivas que estão enviando têm diferentes cargas úteis. Mas eles estão fazendo o teste de vibração. Estão fazendo o teste de proteção térmica, certo? Lançamento operacional. Se eles testarem e acertarem o alvo, vão dizer: acho que nosso teste de vibração e proteção térmica funciona. Agora eles podem colocar o dispositivo de urânio ali e entregá-lo com precisão. Nós não conseguimos interceptar. Então é aí que Israel precisa ter cuidado, e os Estados Unidos também precisam ter cuidado, porque o Irã tem a capacidade de remover fisicamente Israel da face da terra. Agora, o Irã pagaria um preço horrível, talvez nem sobrevivesse como Estado-nação. Mas se for israelense, isso não importa. O que importa é que o seu templo se foi, sua terra natal bíblica se foi. E isso não é o Armagedon. Eles vão matar todo mundo. Todos os israelenses vão morrer. Mais uma vez, o Irã controla esta guerra. O Irã é quem está no comando. Isso frustra Donald Trump mais do que você pode imaginar, porque ele quer ser o cara no controle. Então ele inventa coisas. Entra em cena a Rússia. E eu ainda acredito que os russos vão salvar o dia, porque eles têm a capacidade de conversar com os Estados Unidos, com Israel e com o Irã. E a Rússia tem um interesse direto em trazer estabilidade para essa região. E eles também podem agir em seus próprios termos. Conseguir o levantamento das sanções energéticas, o levantamento de todas as sanções contra eles e até o levantamento das sanções contra o Irã. E também, você sabe, com os Estados Unidos saindo da OTAN, isso seria uma grande vitória para a Rússia, e isso significaria o fim da Ucrânia. Então a Rússia vai conseguir o que quer na Ucrânia. Você sabe, o cenário está sendo preparado para um grande acordo. Tive uma pequena troca de ideias com Nima. Ele acredita que o Irã deveria ter uma arma nuclear. Estou apenas dizendo, isso não vai acontecer. Todos vocês, Pierre, que disseram antes que o Irã deveria ter uma arma nuclear, sabe o que está vencendo a guerra para o Irã agora? Não ter uma arma nuclear. Se vocês parassem para pensar por um segundo, o Irã está vencendo porque tem mísseis balísticos. Os mísseis deles estão detonando tudo, inclusive em Israel. Se o Irã tivesse uma arma nuclear agora, nós estaríamos autorizados a usar armas nucleares contra o Irã, porque o Irã não pode atingir os Estados Unidos com uma arma nuclear. Nós podemos atingir o Irã com todas as nossas armas nucleares. Uma arma nuclear só garantiria que o Irã fosse destruído. As pessoas precisam entender isso. Não existe dissuasão em uma arma nuclear. É apenas um convite à destruição. As pessoas podem dizer, por que o Irã não pode e Israel pode? Porque Israel tem uma. Pessoal, de novo, eu só estou tentando. O Dan tem razão nisso todas as vezes. Vocês duvidaram de mim. E as pessoas duvidaram de mim antes. Quando eu disse que não haveria uma arma nuclear, não haveria uma arma nuclear. O presidente me disse que não haveria uma arma nuclear. O ministro das Relações Exteriores disse que não haveria uma arma nuclear. Nada mudou. Uma arma nuclear só significa que o Irã será destruído. E religiosamente, você perde todas aquelas pessoas nas ruas agora. Elas estão lá porque acreditam na República Islâmica. Se começar a reverter as fátuas, você terá problemas. O Irã deve colocar seu urânio enriquecido a 60%. Scott, parece que te perdemos. Você ainda está aí? Se não, talvez recarregue. Certo, voltamos. Voltamos, ok. Eles precisam retomar o enriquecimento. Veja, acho que é isso que traz esta guerra à tona, porque isso permite que Donald Trump declare algum tipo de vitória, que ele conquistou algo. Politicamente, ele pode reverter isso. Não acho que os iranianos se importem que Donald Trump esteja declarando vitória ao povo americano. Deixe-o, porque a verdadeira vitória é que eles continuarão controlando o Estreito de Hormuz para sempre. Essa dinâmica nunca vai mudar. Agora eles o possuem. E terão suas sanções suspensas pela primeira vez desde a criação da República Islâmica.
comércio livre. Eles vão prosperar e farão parte do BRICS, uma parte essencial do BRICS. É simplesmente uma vitória total, em todos os aspectos. Então não haverá uma arma nuclear iraniana, acredito eu, a menos que Israel use armas nucleares primeiro. E aí tudo muda. Sim, bem, o Irã deixou bem claro que isso nunca esteve realmente no interesse do atual governo iraniano. Mesmo antes desta guerra, quero dizer, antes dela começar, houve conversas e mais conversas vindas dos Estados Unidos, espalhando medo sobre o Irã construir uma bomba repetidas vezes. E o Irã disse não vamos fazer isso, e não precisamos fazer isso. Acho que esse não precisamos fazer isso é um ponto fundamental, porque veja, o Irã seria atacado. Os Estados Unidos e Israel queriam atacar o Irã, e o Irã manteve sua posição e disse, bem, temos o que precisamos para nos defender. E acho que essa tem sido realmente a posição desde o início, Scott. E aqui está o que Donald Trump está dizendo sobre o Estreito de Hormuz, assunto sobre o qual eu queria te perguntar, já que o que você acabou de expor exige que os Estados Unidos façam concessões. E Donald Trump e o governo Trump, quero dizer, não podemos ter uma opinião muito favorável sobre eles, mas ainda assim, muitas pessoas fora do governo Trump, até mesmo ex-funcionários do Departamento de Estado e da Defesa, estão dizendo que é preciso dar algo ao Irã se quiser encerrar esta guerra. Caso contrário, a luta vai continuar e as consequências vão se acumulando. Mas aqui está Donald Trump. Ele continua exigindo concessões do Irã, que o Irã afirma não vai ceder. Por exemplo, o Estreito de Hormuz. Eles dizem, somos apenas nós e Omã. Somos nós que realmente vamos ditar as regras no Estreito de Hormuz. São nossas águas territoriais. Então, o que você acha disso? Muita gente acredita que Donald Trump vai subir lá às 9 da noite de hoje e anunciar algo importante sobre a guerra. Não tenho tanta certeza disso, mas ainda assim, parece que o que você descreveu exige que os Estados Unidos cedam em alguma coisa. Você acredita que os Estados Unidos vão ceder às exigências do Irã? E se não? Never East aos Estados Unidos canceling. O Irã é dono disso. Sim, é isso que estou dizendo. Então, That's what I'm saying. Like, o Irã não se importa. Como disse Arati, o ministro das Relações Exteriores, Donald Trump, está negociando consigo mesmo. É literalmente a mesma coisa. Os iranianos não estão negociando com os Estados Unidos de forma alguma. Veja, o que temos é que somos nós que ligamos para os paquistaneses, os egípcios e outros, implorando para que entrem em contato com os iranianos. Talvez o Paquistão, bem, você sabe, os iranianos atenderam o telefone, então dissemos, viu, eles atenderam o telefone, estão falando com os paquistaneses. Mas o que os iranianos estão dizendo aos paquistaneses é, esqueçam, não vamos fazer isso, não vamos falar com eles, não confiamos neles. É aí que entram os russos. Mais uma vez, os russos são os únicos que podem fazer isso acontecer. Mas o Estreito de Hormuz não é algo que os Estados Unidos possam conceder. Nós não o possuímos, o Irã sim. Então teremos que ceder nesse ponto. Não há nada que possamos dizer como vamos dar isso aos iranianos. Eles já são os donos. Mísseis balísticos. O quê? Vamos permitir que o Irã construa mísseis balísticos, mas apenas 1000 por ano e de alcance limitado. E o Irã responde, que se dane. Vamos construir o que quisermos, porque somos o Irã. Somos uma nação soberana. Faremos o que quisermos. A única coisa seria a continuidade do cumprimento por parte do Irã do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E isso é essencial. Mais uma vez, para todos os ignorantes por aí que acreditam que o Irã deveria construir uma bomba nuclear, isso não vai acontecer, a menos que o Irã se retire do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque o Irã é uma nação que respeita as leis. Eles realmente seguem as regras. Então o Irã teria que declarar que o Tratado de Não Proliferação Nuclear não está mais em vigor.
E nesse ponto, fariam o que a Coreia do Norte fez, construir uma bomba. Mas eles ainda não fizeram isso. Por quê? Porque entendem que o fim de um conflito exige, para que o Irã volte a fazer parte da comunidade internacional com o levantamento das sanções e tudo mais, que o país esteja em conformidade em todos os aspectos. E não será um passo fácil para o mundo dizer, sim, Irã, volte com suas armas nucleares. Isso simplesmente não vai acontecer. Nem mesmo a Rússia toleraria isso. Eu sei que Medvedev disse coisas desse tipo, mas ele não é o presidente. O presidente é Vladimir Putin. E Vladimir Putin e Sergei Lavrov já falaram sobre a importância da não proliferação nuclear e da necessidade de cumprir o tratado. Então veja, o Irã continua em conformidade. E eu acredito que o que o Irã vai dizer é que o acordo negociado anteriormente, ou alguma versão desse acordo, fará parte disso. Essa será a concessão do Irã, não aos Estados Unidos, mas ao mundo. Fora isso, o Irã vai conseguir tudo o que quer. E eu gosto disso, o novo presidente iraniano. Cara, ele era o presidente. Quer dizer, Donald Trump é simplesmente um idiota literal. O novo presidente? Não, é o mesmo presidente. Foi ele quem me disse em setembro que o Irã não quer uma arma nuclear, que seus mísseis balísticos fornecem dissuasão suficiente. E aliás, os mísseis balísticos dele estão acabando com você, Pete Hegseth, porque vocês não conseguem detê-los com toda a sua tecnologia americana. O que eles fizeram foi forçar vocês a gastar todas as suas armas de ataque de precisão de longo alcance. Vocês não têm mais nenhuma, e agora tem B-52 voando no espaço aéreo iraniano com bombas gravitacionais Mark 8 e 4, com a adaptação JDAM para que possam ser programadas com GPS e tudo mais. Mas ainda precisamos chegar fisicamente perto. Acabou. Perdemos esta guerra. Já era. É isso. Bem, Scott. Então eu presumiria que você disse que o Irã vai conseguir tudo o que quer. Quero dizer, você ainda está aí, aliás? Acho que sua câmera travou. Você pode me ouvir? Certo. Entendi. Tudo bem. Ótimo. Você consegue me ouvir? Bem, como eu estava dizendo, o Irã tem sido muito claro sobre o que quer. E uma grande parte de a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio, essencialmente. Todos aqueles ativos, bases, forças, eles precisam ir embora. E então há as garantias. Como o Irã obtém essas garantias? Acho que posso te fazer essa pergunta. Que os Estados Unidos e Israel não atacarão novamente, porque isso, acredito, está no topo da lista. Mas essas garantias precisam, é claro, ter peso real. Então, como isso acontece? Existe uma visão para isso que seja possível dentro do arranjo atual, geopoliticamente, militarmente e assim por diante? Bem, a vantagem de ter os russos como mediadores, e há alguns relatos de que essa ideia está sendo cogitada, é que os russos, como provaram em dezembro de 2021, não acreditam mais em acordos de aperto de mão ou acordos de cavalheiros. Quero dizer, eles foram prejudicados pela expansão da OTAN, nem 1 centímetro para o leste. Os russos disseram que todos os futuros acordos entre a Rússia e o Ocidente precisam estar por escrito, precisam ser tratados, e deve haver consequências para o descumprimento. Os russos adotarão essa abordagem aqui. Portanto, acredito que, por exemplo, não se trata apenas dos Estados Unidos. Será necessário um compromisso das nações árabes do Golfo de não abrigar os Estados Unidos, de que fecharão todas as bases e não reabrirão seu território às forças americanas. Então não se trata apenas dos Estados Unidos saírem, é basicamente impedir que os Estados Unidos voltem. E isso também é algo importante. Mas tudo isso será feito por meio de tratados, e Israel também terá que, você sabe, assinar tratados. Eu não sei como isso vai se desenrolar. Os Estados Unidos vão ter que exercer alguma pressão sobre Israel. Mas os dias em que Israel podia bombardear, você sabe, 5 países da região diariamente, acabaram. Israel vai ter que cumprir o direito internacional, e haverá consequências associadas a isso. E as pessoas dizem, bem, como isso vai acontecer? Bem, eu não sei, porque o mundo está sofrendo neste momento.
Este não é o mesmo mundo que existia no ano passado. Este é um mundo em crise energética, onde vidas estão sendo viradas de cabeça para baixo enquanto falamos, empregos sendo perdidos, indústrias sendo destruídas. E o dano está chegando a um ponto em que pode se tornar permanente, um dano econômico permanente. E quando isso começa a acontecer, as pessoas despertam. E de repente, o nível de tolerância para o comportamento ilegítimo de Israel desaparece. Não haverá tolerância alguma. Então, eu realmente acho que há uma chance de acordos de tratado vinculativos que limitem Israel e o responsabilizem, quero dizer, uma garantia de sanções contra Israel. As nações deveriam parar de vender armas para Israel, coisas desse tipo. Acho que isso vai ter que fazer parte de um acordo de paz. As pessoas dizem, isso é um sonho impossível. O sonho impossível é Israel sobreviver, porque neste momento sua capacidade de produção de energia está sendo limitada. Suas refinarias estão sendo destruídas. No momento em que o Irã começar a atacar as usinas de dessalinização, não dá para viver em Israel sem água. Então, mais uma vez, Israel vai ter que fazer uma escolha sobre a própria sobrevivência. E isso significa que talvez precise aceitar coisas que há um ano seriam inimagináveis. É assim que as coisas são. Não comece guerras que você não pode vencer. Sim, sim. E estamos ouvindo conversas, Scott. Estamos recebendo todos esses relatórios diariamente, e eles continuam mudando. Mas neste momento, o que acho mais impressionante é que há um país, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Eles estão dizendo que querem apoiar a China, os Estados Unidos, e que querem se juntar à luta para, entre aspas, reabrir o Estreito de Hormuz. Você tem a Arábia Saudita. Eles mudaram de posição. Disseram não estamos interessados nessa guerra no começo, e agora estariam supostamente dizendo em particular a Trump que querem que ele vá até o fim, desarme o Irã e tudo mais. Mas então, o Irã está dizendo que nada disso é realmente viável. Não apenas eles manterão o controle do Estreito de Hormuz, como também acabaram de inspecionar seus mísseis. Não sei se você viu isso. E eles disseram, nós não apenas temos milhares e milhares de mísseis prontos para serem lançados, mas também estamos produzindo mais. Como você mencionou antes, estamos produzindo apesar de tudo. E eu até vi relatos de que enquanto os Estados Unidos lançavam bombas destruidoras de bunkers, bombardeiros B-2, sobre Isfahan, o Irã estava disparando mísseis a partir de Israel ao mesmo tempo. Então, acho que é uma contradição profunda que está em toda parte nesta guerra. O que você acha desses relatos que ouvimos todos os dias? Agora os Estados Unidos vão realizar essa operação. Os Emirados Árabes Unidos querem que eles façam operações nessas ilhas. Querem ajudar os Estados Unidos a fazer isso. Tudo isso parece tão desastroso e suicida, especialmente com o preço da gasolina subindo para uma média de $4. Economistas e analistas estão dizendo 5, 6, até $200 o barril em breve, certo? Analysts are saying $5, $6, $200 a barrel, very soon. Let's put it this way. If the US attempts an amphibious operation, Vamos colocar da seguinte forma. Se os Estados Unidos tentarem uma operação anfíbia no Estreito de Hormuz, eles fracassarão, e os navios anfíbios norte-americanos terão que recuar para fora do alcance dos mísseis iranianos, se sobreviverem. Os Emirados Árabes Unidos então descobrirão que o Irã lançará ataques e começará a tomar território do Israel. O Irã não está brincando. O interessante sobre o Irã durante esta crise, ou melhor, esta guerra, é que toda vez que o Irã diz que vai fazer algo, ele faz, sem se, mais ou talvez. E agora o Irã está dizendo, se vocês vierem atrás de nós, tomaremos o seu território. Essa é a realidade. Os EAU são um tigre de papel. Eles têm um monte de caras que só fazem pose. Cerca de 85% do seu exército é formado por mercenários. Os verdadeiros cidadãos emiradenses não são nada. São indivíduos gordos, obesos, corruptos e patéticos que vivem atrás de riqueza. Beleza sabe a riqueza. Mas a realidade é que por baixo disso tudo, a base é muito fraca e frágil.
O Irã poderia acabar com os Emirados Árabes Unidos agora mesmo, apenas atingindo suas usinas de dessalinização. O Irã já provou que pode atacá-los quando quiser. Então os Emirados só existem porque o Irã permite que existam. Se os Emirados começarem a agir conforme suas palavras, deixarão de existir. E quando as usinas de dessalinização forem destruídas, todos os expatriados vão embora. Todos os trabalhadores vão embora. E o que sobra é um monte de árabes que não sabem fazer nada além de ficar sentados lá em cima, cheirando cocaína, bebendo uísque e fingindo ser muçulmanos piedosos. Essas são pessoas horríveis. Seres humanos horríveis. E então eles vão, sabe o quê? Morrer de sede? Porque tudo que vai restar para eles é petróleo. E eu não acho que petróleo tem um gosto muito bom. Sim. E Scott, há outras dinâmicas em jogo aqui nesta guerra, além da esfera militar, e você sabe até além do campo econômico do Estreito de Hormuz, em termos de petróleo. Você sabe, o Irã afirmou que instituiu uma taxa no Estreito de Hormuz. E nessa taxa, eles implementaram uma política segundo a qual esses petroleiros precisam pagar em RMB. Há alguns números interessantes mostrando que as atividades de liquidação em RMB nos CIPs da China, que é o sistema usado para lidar com conversões de moeda internacional em transações, têm aumentado bastante à medida que o Irã relata que essa taxa está em vigor e permite a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. E há também outra dinâmica, não sei se você viu isso, que vem acontecendo ao longo da guerra. Mesmo agora, enquanto o Irã está sendo bombardeado, e claro, os Estados Unidos e Israel adoram decapitações, há autoridades iranianas, como a Abbas Araghchi lá fora com o povo, falando sobre como estar entre eles eleva seu ânimo. É simplesmente uma mentalidade completamente diferente, uma realidade diferente da dos Estados Unidos. O governo Trump está lutando não apenas para justificar essa guerra, mas realmente não há como justificá-la. Ela simplesmente não é popular. A maioria dos americanos não está satisfeita com o que está acontecendo economicamente, e uma boa parte diz que não apoia isso. O que você acha desses desdobramentos fora do âmbito militar e de como eles vão afetar a trajetória geral daqui para frente? Você consegue imaginar o Marco Rubio vagando pelas ruas da Filadélfia, tentando dizer às pessoas, ei, essa guerra. Eles o vaiariam até ele sair correndo. Iriam atrás dele. Nem vamos falar do Donald Trump. Let's not even talk about Donald Trump. I mean, we thought. Nós que o pride indra em guapsno fã quart nathamis nafsnenthar. Em vez o povo, todos os nuts, ents. People every night. Scott, você ainda está aí? Você pilotou em todas as noites. Se puder voltar, vá em frente. Sim, todas as noites, as ruas das cidades iranianas ficam cheias de cidadãos saindo, se reunindo em apoio ao governo. E quando lançamos bombas, eles comemoram. Eles dizem, tragam para mim, façam de mim um mártir. Não temos medo, não vamos desistir. É uma nação tomando essa decisão. Então aqui está Araghchi, que, para ser honesto, não era tão popular antes de a guerra começar. Havia pessoas irritadas com ele, dizendo que ele era fraco demais, isso e aquilo. E agora ele anda entre o povo, sem medo, porque está com o povo. O povo e o governo estão unidos de uma forma que não existe nos Estados Unidos. Sabe, nós temos as redes sociais, e eu não sei o que o Elon Musk está fazendo. Tem que tomar cuidado. Ele provavelmente vai me expulsar, e eu não dou a mínima. Seja qual for o jogo que estão jogando no X, para inundar o feed agora com essas contas pró-Israel, essas contas pró-MAGA, não está funcionando. É só lixo vazio, supérfluo, porcaria, baboseira intelectual. Os fatos são conhecidos. Quero dizer, você sabe, Garland Nixon, juiz napolitano, Danny Haifon. Vocês estão aí promovendo Fat Nima. A Nima provavelmente está um pouco chateada comigo porque eu... não sei. Terminamos em bons termos, mas não estou me sentindo muito bem. Não sei se você já percebeu, mas estou com febre e tenho uma enorme...
Então meu nível de paciência está assim. My temper level is like this, and I sort of went over the top with. Eu meio que exagerei com o Nima, mas como somos amigos, sabe, vamos superar. Mas o ponto é que vocês estão aí fazendo o trabalho de Deus. O Sabatino está aí fazendo isso também. Eu não gosto de chamar de mídia alternativa, porque isso implica um tipo de papel subordinado à mídia tradicional. Na verdade, muitos desses programas estão tendo mais audiência do que os principais programas da mídia tradicional. A verdade está aí fora. As pessoas estão vendo a verdade ou tomando consciência dela. O povo americano está percebendo que é enganado regularmente. E até o pessoal do MAGA, sabe, está começando a perceber que tudo isso foi uma fraude, uma grande fraude, um grande golpe. Sabe, muita gente caiu nessa. Eu realmente acreditei que esse idiota ia buscar a paz. Como alguém pode fazer uma campanha dizendo que não vai se envolver em uma dessas guerras intermináveis no Oriente Médio e depois nos meter em outra guerra interminável no Oriente Médio? Quer dizer, é loucura. Mas ele nunca mais será confiável, assim como os iranianos nunca mais confiarão nele. O povo americano nunca mais confiará em Donald Trump. Ele não é digno de confiança. Quando ele abre a boca, está mentindo. É simples assim. Ele não disse a verdade sobre nada. E todas essas pessoas na internet, foi para isso que eu votei. Você está apenas expondo a sua própria ignorância. Mas estamos num ponto agora em que os Estados Unidos não estão apenas perdendo a guerra no Irã. Estamos perdendo nossa posição no mundo. Quero dizer, vamos olhar para algumas coisas que aconteceram enquanto tudo isso está acontecendo. O documento da Estratégia de Segurança Nacional de 2025, os Estados Unidos falaram sobre o hemisfério ocidental. Eu chamo isso de Fortaleza América. Vamos expulsar todos esses estrangeiros. Claro, entramos na Venezuela. A CIA comprou todo mundo, tirou Maduro do poder e parecia que o plano estava em andamento. No início desta semana, os russos foram ao Brasil e assinaram acordos nucleares. Sabe, dissemos que todos os minerais da América do Sul nos pertencem. A Rússia entrou lá. Agora, eles estão explorando esses recursos. Estão transformando a situação. São eles que vão converter o urânio em hexafluoreto de urânio, trazendo de volta para que os brasileiros possam enriquecê-lo e produzir combustível para seus 2 reatores nucleares. São os russos que estão fazendo isso. Não podemos fazer nada a respeito, porque estamos fracos. Não temos nada. Estou apenas dizendo às pessoas, vocês não entendem o que essa guerra fez conosco. Quaisquer vantagens que tínhamos vinham da nossa alta tecnologia. E tudo se foi, tudo se foi. De que adianta ter um caça F-35 se as armas de longo alcance não existem? Agora você só tem um bombardeiro caro. E você sabe, eles são abatidos se não tomarem cuidado, como ficou provado quando a defesa aérea iraniana saiu do esconderijo e atingiu um outro dia. A China acabou de ir para a Etiópia. Sabe, onde está aquele que deveria estar tomando conta da África? Vamos expulsar todos esses estrangeiros da África. Vamos chegar a assinar esses grandes tratados e fazer isso e aquilo. Os chineses acabaram de fechar um acordo de 13 bilhões de dólares. Na verdade, é um total de 13 bilhões. E a China tem pouco menos de 11 bilhões disso. Na Etiópia, a China está lá investindo, construindo pontes, cadeias de suprimentos, conectividade industrial. Então a China está dominando a África. A Rússia está começando a dominar a América do Sul. A China vai estar na África do Sul. E a Rússia acabou de romper o bloqueio cubano. Os Estados Unidos fizeram o México recuar com 86 mil barris de petróleo. Mas a Rússia disse que se dane, estamos chegando com 750 mil barris. O que vocês vão fazer a respeito? A América respondeu, absolutamente nada, porque não pode. A América não tem mais nada, exceto... Exceto. Essa foi a última coisa que você disse. A América não tem mais nada, exceto quando você volta. Exceto que temos armas nucleares envelhecidas. É só isso que temos. Não nos resta mais nada. Esta é uma vitória iraniana.
Os iranianos são responsáveis pela derrota estratégica dos Estados Unidos. É impressionante. It's amazing. Sim, realmente é. Bem, enquanto nos aproximamos do encerramento aqui, Scott, apenas 2 perguntas finais para você. Primeiro, o que você espera que Donald Trump diga hoje? E segundo, quero que você encerre o programa com o que aprendeu em sua viagem recente, que possa nos ajudar a entender não apenas esta guerra, mas também o que está acontecendo de forma mais ampla. Bem, Donald Trump é um vigarista, então eu espero o grande golpe. Espero que ele apareça e tente transformar esse conflito na maior vitória militar que os Estados Unidos já tiveram. Ele é o maior líder que já comandou os Estados Unidos, e essa é uma vitória incrível. O povo americano deveria estar nas ruas gritando au 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 neste exato momento. Mas se os iranianos não aceitarem essa vitória, então é claro, nós os bombardearemos até a Idade da Pedra. É isso que espero que ele diga. Que fale sobre negociações que não existem, que fale sobre coisas que só existem na cabeça dele. Será uma vergonha para ele, para esta administração e para o povo americano. É isso. Não espero nada de bom disso. Apenas mais humilhação para os Estados Unidos. O que aprendi na Rússia aconteceu em 2 fases da minha viagem. A primeira fase foi em Moscou, onde, como mencionei na noite de abertura, participei de um evento de lançamento de livro. Na noite seguinte, fizemos o que chamaram de diplomacia do charuto em um clube de charuto sofisticado. Publiquei sobre isso no meu Substack. Tivemos um painel comigo e Garland Nixon, que viajou comigo. Juntaram-se a nós um historiador russo conhecido, o professor Fursov, e depois Helena, do MEMGIMO, que é a Universidade de Relações Internacionais deles, o Instituto de Formação do Serviço Exterior. Falamos sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e uma das coisas que discutimos foi o papel que a Rússia poderia desempenhar para pôr fim à guerra. É por isso que fiquei animado hoje, quando vi que a Rússia estava falando em se envolver, porque esse não era um diálogo que estava acontecendo antes. Não estou dizendo que sou responsável por nada. Só estou dizendo que fui até lá e meu trabalho era introduzir essa ideia, a necessidade de uma intervenção diplomática russa. E fizemos isso em um fórum de grande visibilidade, com pessoas ligadas a instituições que são ouvidas pelo Kremlin. E fui convidado, por causa disso, fui convidado a falar na Academia Presidencial. Falei para uma plateia lá sobre esse mesmo tema, a necessidade de uma intervenção diplomática russa. Essa foi minha introdução, esse foi meu propósito. Dei várias entrevistas de destaque em que também falamos sobre isso. Então, quanto a isso, me sinto bem. Quero dizer novamente, não estou me dando crédito por nada. Os russos, eles fazem o que bem entendem. Mas eu sinto que estou do lado certo da história ao sugerir que a Rússia desempenhe você sabe, um papel importante, de mediação. Eles são os únicos que podem pôr fim a esse conflito. E então, a segunda parte disso foi a Chechênia. Eu fui à Chechênia para fazer um documentário lá. Entrevistei 6 autoridades de alto escalão, visitei os lugares apropriados, e isso é de deixar qualquer um perplexo, quero dizer, o nível de ignorância que existe nos Estados Unidos sobre a Chechênia, sobre o Islã, sobre qualquer coisa. Tendemos a ser muito superficiais em relação a isso. Fiz muito trabalho preparatório antes de ir. Estudei as biografias das pessoas que eu iria entrevistar. Estudei a história chechena. Eu não estava preparado para o que encontrei. Quer dizer, eu estava com o livro aberto e tinha... Sabe, quando você tem o grão-mufti da Chechênia falando sobre o papel do Islã e entrando nos detalhes de como o Islã e os clãs chechenos se desenvolveram, e a origem do termo, sabe, checheno significa inimigos. Mas os chechenos se chamam de Nokshi, que significa povo de Noé. Eu não sabia disso. Os chechenos acreditam que a Arca de Noé não pousou no Monte Ararat, mas sim no Cáucaso, e eles se chamam Nokshi. São os descendentes de Noé. E sabe, por que os chechenos são tão duros?
Quer dizer, não é só porque foram criados assim. Um guerreiro checheno muito experiente me disse: somos duros porque estamos lutando guerras há séculos, sem parar. Os fracos morrem e os fortes sobrevivem. And the weak die and the strong survive. And so the Chechens are genetically bred for war. E assim, os chechenos são geneticamente criados para a guerra. E se você pensar bem, foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas não desistem. Elas não desistem. E os fracos morrem. Quero dizer, é a teoria de Darwin, a sobrevivência do mais apto. E os combatentes chechenos são os mais aptos. Esses caras são fortes, todos eles. Você olha para eles e pensa, não há um magro entre eles. Eles são todos assim porque são geneticamente criados para lutar. Não porque quiseram assim. A história os moldou dessa forma. E ainda assim, são algumas das pessoas mais pacíficas que você vai conhecer. As mais amigáveis. Se você for convidado como hóspede, eles morrerão antes que algo aconteça com você. É simplesmente assim que é. As pessoas dizem, por que você vai para a Chechênia? Você não sente medo? Talvez da primeira vez. Mas depois você aprende sobre a hospitalidade deles. E cara, eles são simplesmente ótimos anfitriões. Uma vez que você é recebido, está sob a proteção deles. Nada vai te acontecer. Talvez você seja descuidado ao atravessar a rua, mas nenhum mal vai te atingir. Eles não permitem que isso aconteça. São meticulosos em seus protocolos. Tudo é rápido. Então, estou no processo de, vamos fazer esse filme. Tenho que transformar todas as entrevistas em transcrições, depois revisá-las, começar a recortar os trechos e montar tudo. É um documentário de 90 minutos, mas vai ser fascinante. E então vou publicar o restante das entrevistas. O que não for usado no documentário será publicado como uma entrevista independente. Quero dizer, nós entrevistamos o grande Mufti. Entrevistamos 2 ministros da cultura. Entrevistamos o primeiro-ministro da Chechênia, o Lord, esse é o seu codinome. Entrevistamos o comandante das forças chechenas na Síria, falando sobre aquele primeiro destacamento. Tivemos a oportunidade de conversar com o comandante das forças chechenas que lutaram na Batalha de Mariupol e nas primeiras batalhas que libertaram Lugansk. Foi uma viagem realmente inspiradora. Só quero dizer que sou grato a todos que apoiaram isso, porque só aconteceu graças às pessoas que foram até a minha página no Substack e clicaram no botão de doação. É por causa de vocês que essa viagem aconteceu. É por causa de vocês que o filme vai ser feito. Eu também negociei com sucesso uma viagem incrível de continuação em junho, sobre a qual não posso falar, exceto para dizer, continuem apoiando, porque é isso que faz tudo acontecer. E esse filme sobre os chechenos disseram que ninguém nunca fez algo assim por eles antes. Ninguém nunca apareceu e tentou contar a história deles. Eles estão muito ansiosos para ver um bom trabalho. Ou talvez a proteção não esteja garantida. Mas estão muito curiosos para ver o resultado disso. Como um estrangeiro enxerga a situação. E se o filme for bom o bastante, pretendo enviá-lo ao Festival de Cinema de Moscou e fazê-lo ser exibido em um palco internacional. Certo. Incrível. Bem, dito isso, pessoal, vocês podem encontrar o site scottritter.com na descrição do vídeo, onde podem continuar apoiando e acompanhando todo o trabalho do Scott. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir enquanto assistem. Vamos encerrar por aqui. Quero apenas agradecer a todos que enviaram um super chat. Vou mostrar vocês na tela enquanto me despeço. E saibam que amanhã, às 13 horas, horário do leste, estarei de volta. Ainda não sei quem vai participar, nem exatamente sobre o que vamos conversar, mas vou anunciar parte disso um pouco antes. Fora isso, Scott, você tem algo que queira dizer antes de encerrarmos? Primeiro, todos estão desejando melhoras para você, que se recupere logo, e eu também. Sei que viajar pode ser exaustivo, sempre sinto que fico doente depois de viajar. Mas há algo que você queira dizer antes de encerrarmos? Eu só quero agradecer a todos.
Eu participei do seu programa antes da viagem, cerca de 2 semanas antes, e fiz um apelo. O seu público deu início a um momento fantástico de arrecadação de fundos que realmente tornou esta viagem possível. A gente sempre acha que tem um orçamento, e então quando chega lá percebe que o orçamento não cobre a realidade. Mas eu trouxe o plano B, e isso só foi possível mais uma vez, graças ao enorme apoio que o seu público e outras pessoas ofereceram. Então, muito obrigado, pessoal, e espero conseguir fazer um filme que deixe todos vocês orgulhosos do apoio que deram. Sim, e teremos que trazê-lo de volta em breve, à medida que as coisas se desenvolvem e você estiver se sentindo melhor. E claro, preparem-se, pessoal. As coisas continuam a escalar. Estamos diante de um desenvolvimento muito significativo e de grande magnitude nesta guerra. Então, sem mais delongas, pessoal, nos vemos amanhã, à 1h da tarde, horário do leste. Scott e eu estamos indo embora. Tchau, tchau. 1 p.m. Eastern Time, Scott and I are out of here. Bye-bye.